Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição 4, meu povo, tem como tema o dom profético. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a deixar o seu like, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre a identidade adventista, com certeza irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, a lição 4 tem como tema o dom profético. Uma coisa que é importante, que nós vamos estudar bastante essa semana, como o próprio tema já diz, é o dom profético. E uma coisa que é essencial de nós entendermos é que o dom profético, ele não é algo que surge recente. O dom profético já existia lá no Antigo Testamento. Nós temos vários e vários profetas que são citados na Bíblia e autores de textos bíblicos. Dentre eles nós temos Daniel, Isaías, Ageu, Jeremias, ou seja, nós temos vários profetas que foram levantados pelo Senhor. E qual que é o propósito de um profeta? Levar a mensagem de Deus para o seu povo. E aqui nós fazemos até uma certa separação na Bíblia de profetas maiores e profetas menores. E aqui eu queria já desmistificar isso para você. Essa separação entre profetas maiores e profetas menores não é porque um foi mais inspirado e outro menos inspirado pelo Senhor. Não, é que os livros que os profetas maiores escreveram são maiores e os livros dos profetas menores são menores. Essa é basicamente a separação. Isaías escreve um calhamaço de capítulos, enquanto o profeta Ageu, Abacuque escreve livros bem pequenos, bem pontuais. Então, essa separação, essa diferenciação entre profetas maiores e profetas menores se dá literalmente pelo texto bíblico de quantidade de escrita, tá bom? E como eu disse, os profetas foram levantados para guiar o seu povo. E aí você pode parar e pensar assim, Ismael, então depois do Antigo Testamento não teve mais nenhum profeta? Não teve profeta assim. Quando nós olhamos para a história da Igreja Adventista, nós vamos ver 3 pessoas que foram levantadas pelo Senhor para guiar o seu povo em um propósito. A primeira pessoa que eu quero falar para vocês é de William Foy. William Foy foi um pregador, um baita de um pregador muito eloquente, ele sabia falar muito bem, ele sabia realmente, ele tinha uma desenvoltura para falar com o público, ele sabia como falar. E Deus dá para ele 4 visões ali antes do grande desapontamento. E ele fala, ele usa, ele comenta dessas visões, porém com o tempo ele não quer mais ser um profeta do Senhor. Então ele escolhe, e Deus, tudo bem, ele teve o livre-arbítrio e ele escolhe não ser um profeta do Senhor mais, e tá tudo certo, porque ele foi usado dentro daquele contexto para guiar as pessoas para o movimento milerita. Depois dele, nós temos Hazen Foss. Hazen Foss foi uma pessoa levantada pelo Senhor também. Só que ele foi ali no período do grande desapontamento. Então, Hazen Foss teve uma visão do Senhor, porém ele não quis, porque ele estava chateado com o Senhor, porque Jesus não tinha voltado em 1844. E aí, com esse sentimento, com esse feeling dele, ele se recusa. E Deus fala para ele de novo, meu filho, fala lá, toca o barco. E ele, mais uma vez, recusa. Então ele escuta uma voz claramente dizer para ele, você entristeceu o Espírito do Senhor. Com esse pânico, ele vai lá e reúne a galera e conta o que aconteceu. Que ele recebeu uma visão do Senhor e quando ele foi contar a visão, ele não lembrava mais de absolutamente nada. Nada. Ele não lembrava de nada da visão. E a galera até descreve que foi uma cena terrível, uma cena solene, e ele ficou ali sem saber o que falar. E a terceira pessoa que foi levantada pelo Senhor foi uma jovem de 17 anos chamada Ellen G. White. Essa mulher foi levantada pelo Senhor, lógico que nessa época ela não chamava Ellen White ainda, mas conhecemos ela como Ellen White hoje, que foi o nome dela de casado, mas naquela época era Harmond, que ela era solteira, então era Ellen G. Harmond, que se tornou Ellen White, como nós conhecemos hoje. Ela foi levantada pelo Senhor e teve a mesma visão de Hazen Foss. Exatamente a mesma visão ela teve. E naquele momento,
ela ficou meio relutante porque ela tinha várias limitações por causa de um acidente que ela teve, mas ela falou, ela quis falar do Senhor, ela contou a sua visão. E o interessante é que quando ela relata a primeira visão dela, que foi a visão que Hazen-Foss teve, Hazen-Foss lembra da visão e fala para Ellen White: não desista, continue firme, continue trabalhando por Senhor, porque Hazen-Foss, ele realmente se desligou da parte espiritual, infelizmente ele não continuou caminhando na direção de Deus. Mas Ellen White fez exatamente aquilo que Deus ordenou. Ouviu o conselho de Hazen-Foss também, mas continuou fiel a Deus. Então ela foi a profetisa do Senhor por mais de 70 anos, proclamando as verdades que Deus havia apresentado e estava apresentando para ela. E nós, olhando para a história de Ellen White, e nós vamos ver de que forma esse dom profético foi trabalhado na Bíblia e qual é a relação dele com Ellen White, nós percebemos como Deus usou Ellen White. Alguém que não tinha um conhecimento sobre diversas coisas, escreveu muitos textos que hoje em dia a ciência está comprovando. Muitas das coisas que ela escreveu lá em 1800 e bolinha são coisas que hoje, no século 21, em 2023, a ciência está provando ainda. Então, isso é muito importante. Nós entendermos que ela era alguém que Deus usou para guiar o seu povo, que escreveu coisas que hoje, depois de mais de 150 anos, as pessoas estão vendo e comprovando aquilo que ela escreveu. Então sim, isto é uma das provas que Ellen White é sim uma profetisa do Senhor. Lógico, uma luz menor teve a mesma inspiração do que os profetas do Antigo Testamento. Só que ela mesma diz que ela é uma luz menor. Ela guia todos nós a palavra de Deus. Então aqui eu queria deixar 2 desafios para você. Primeiro, use Ellen White na sua devoção diária. Quando você estudar a sua lição, quando você estudar o seu ano bíblico, o seu capítulo da Bíblia, use comentários de Ellen White, leia o Espírito de Profecia. Pegue talvez o Grande Conflito ali, a série Grande Conflito, para você começar. Tem uma tradução mais nova, uma tradução mais simples dos dias de hoje, adaptada para a nossa linguagem, mas leia os escritos de Ellen White. E uma outra coisa, eu vou deixar aqui para você na descrição do vídeo a primeira visão de Ellen White. Leia essa visão para você entender a grandiosidade daquilo que ela viu e aquilo que ela relatou para nós. Porque isso já te dá um grande panorama de quem foi aquela mulher. Quem foi essa que Deus levantou, guiou, após um recusar, após o outro professar a verdade, porém não querer mais esse caminho e literalmente recusar falar sobre Deus. Ellen White, sim, foi usada e proclamou as verdades. Leia, então, no seu devocional diário e também leia esse capítulo da primeira visão de Ellen White. E nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, meu Pai, pois nós temos a oportunidade de falarmos com o Senhor, meu Pai, de buscarmos a sua presença, buscarmos a sua face, meu Pai, e de entendermos um pouco mais sobre o dom profético que nós iremos conversar durante toda essa semana, Pai, aprendendo mais. Pai, nós agradecemos também pelos profetas que o Senhor levantou ao longo da história, tanto no Antigo Testamento, meu Pai, como os mais recentes, mas especificamente Ellen White, que foi usada pelo Senhor para trazer luz para ser encaminhada para a Tua Palavra, meu Pai. Continue nos guiando e também fazendo com que nós possamos buscar nesta fonte o entendimento da Tua Palavra para sermos cada vez mais profundas nela, meu Pai. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram,
enfim, a forma que você acha melhor de fazer essa divulgação da palavra de Deus. E também clica aqui, ó, nessa playlist da Lição dos Jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!